Nós lemos o versículo 5 na semana passada, versículo 5 falando sobre mais uma marca do homem que vive sob a nova aliança. Falamos que a primeira é o amor fraternal, falamos que a segunda é a honra devida ao matrimônio e a terceira é o cuidado com a avareza. O homem que está debaixo da nova aliança, por ter sido transformado, ele tem diante de si esses ideais. E esse ideal, tomar cuidado com a avareza, é um deles. Nós estudamos a primeira parte do versículo 5, seja a vossa vida sem avareza, estudamos isso. Eu apresentei para os irmãos 5 itenzinhos sobre a avareza, eu fui enumerando e apresentando para os irmãos. Falei que a presença da avareza impede a pessoa de servir a Deus corretamente, e nós vimos o texto de Lucas 16:13. Falamos que a avareza coloca a pessoa entre os indivíduos mais perversos que há, e apontei 1 Coríntios 5, 9 e 10 como prova disso. Falei que a avareza torna a pessoa idólatra, e vimos Colossenses 3:5. Falei que a avareza desqualifica a pessoa para o episcopado, e mostramos 1 Timóteo 3, 2 e 3. E falei que a avareza coloca a vida da pessoa em perigo, 1 Timóteo 6, 10. E falamos sobre tudo isso aí. Agora, o que acontece na sequência é o seguinte: depois que fala isso, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele, estudamos isso também, né, e tudo mais, e aí diz assim, porque ele tem dito. Quem é esse ele? Quem é esse ele que fala aqui? Pois ele tem dito. Quem é esse ele? Aqui é Deus que fala isso, e o que vem agora aqui é uma citação. Essa citação que vem agora, ali no 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa citação é uma mescla de 2 textos bíblicos. Então o autor de Hebreus, quando ele foi citar algo, ele juntou 2. Ele juntou Gênesis 28, 15, que é um texto que os irmãos conhecem muito bem por causa dos domingos à noite. Gênesis 28, 15, Maurício vai mostrar daqui a pouco, junto com Deuteronômio 31, 6 e 8. Então vamos olhar esses 2 textos, porque esses 2 textos estão mesclados aqui. Essa citação que diz aí, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, é isso. Se você procurar um versículo só com isso, você não vai achar. Então o que o autor de Hebreus fez? Ele juntou 2 textos. Então vamos ver Gênesis 28, 15. Maurício, mostra aí. Olha Gênesis 28, 15. Chegando. Vocês lembram do que é Gênesis 28? É a visão de Jacó da escada. Lembram? E aí o que aconteceu? Nessa visão, Deus fez promessas para Jacó. E uma das promessas está aqui, 28, 15. Eis que eu estou contigo. Aqui é Deus falando com Jacó, quando Jacó estava fugindo para Harã, naquela visão da escada, com os anjos subindo e descendo. Então ele fala, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então, o autor de Hebreus pegou pedacinhos desse versículo e colocou aqui. Ele pensou na história de Jacó e falou assim, olha, tem um sentido em que os crentes podem descansar, porque esse Deus que acompanhou Jacó é o mesmo Deus que nos acompanha. Então ele também cuida de nós, ele também não nos desampara. Então o autor de Hebreus pegou esse pedacinho da história de Gênesis que nós já estudamos e colocou aqui para aplicar a nós. E o outro texto é Deuteronômio 31, os versículos 6 e 8. Ele juntou as 2 coisas. Deuteronômio 31, 6 e 8. Aí já é Deus falando com Israel e com Josué, antes deles entrarem na terra. É Deus falando primeiro com Israel, depois com Josué. Olha o versículo 6.
Sede fortes, aqui Deus falando com Israel. Sede fortes e corajosos, é Deus falando por meio de Josué, né? Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então o autor de Hebreus pegou esse versículo também e aplicou aos crentes. Interessante essa liberdade que ele tem, né? De aplicar isso aos crentes, mas ele faz isso. E o versículo 8 já é o Senhor falando com Josué. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Então aqui é Deus falando com Josué. Aí então, essa citação que aparece aqui, ela é mesclada, ela é uma mistura de 2 versículos, 2 ou 3. O autor de Hebreus fez isso. Volta lá para a citação, volta lá para Hebreus. E é uma... O que aparece aqui nesse versículo, no finalzinho, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, é um dos versículos em que mais acontecem palavras de negação. É assim, no português, nós temos ali quantas palavras de negação? Deixa eu ver. De maneira alguma, de não é, maneira não é, alguma talvez seja uma palavra, não é também. É o nunca e o jamais só. Aqui no português, oi? De maneira alguma, juntando as palavrinhas, separando as palavrinhas, são palavras que tem que juntar para dar alguma ideia de negação, né? Agora, nunca e jamais são palavras de negação. Na língua grega, olha quantas negações tem, quer ver? São 5. São 5 nãos que existem nessa frase aí. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então na língua grega fica assim, quer ver? Eu vou ver se eu consigo aqui, ó. É uma negação, mas as palavrinhas separadas não dá para ser negação. Tem que juntar, é a expressão, né, que é de negação. Mas ficaria assim, ó. Não te deixarei, mas não te desampararei. O que é a tradução literal aqui seria essa. Não te abandonarei. A outra palavra aqui seria e não, e depois de novo não te desampararei. São 5 nãos. Então não tem jeito dele falar mais enfaticamente que ele não vai nos deixar. É algo que o versículo, para tentar transmitir essa ideia, colocou de maneira alguma. De maneira alguma é não. É para enfatizar. Quando nós queremos enfatizar o não, nós repetimos, né? Não, a gente fala assim, ó, não. 1000 vezes não. Nós falamos assim. A ideia aqui presente é essa. Dizendo o seguinte, olha, não seja alguém avarento, não seja alguém apegado àquilo que é material, contente-se com as coisas que você tem, porque Ele não vai te desamparar. Não e não. 5 vezes. Então não tem jeito do texto ser mais forte. Não dá. Se tem um texto forte aqui nas negativas, é esse aqui. Não tem outro jeito. Não tem como repetir isso com mais ênfase, com mais força do que a forma como está esse versículo aí na língua original. Não tem jeito. É bem enfático. E aí ele fala que não vai nos deixar. Esse verbo significa soltar. Também significa soltar. Ou seja, eu não vou te soltar.
Então você pensa em você pendurado numa janela. Lá embaixo você pode cair. Ele está te segurando aqui. Ele fala, eu não vou te soltar. Não, não. Não mesmo? Não, 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 não e não. Eu não vou te soltar. Eu estou grudado em você. Eu não vou te soltar. E a outra palavra, a palavra abandonar, significa desertar, deixar você. Não vou deixar você. Isso não vai acontecer. Então, não há como o crente duvidar disso aqui. Para você duvidar desse finalzinho, você tem que ser muito incrédulo, mas muito incrédulo. Tem que falar, não, eu não acredito em Deus. Porque essa palavra aqui é de uma garantia que não dá para medir. Ele fala, eu não vou te soltar. Eu te segurei e não te solto. Ah, mas eu vou cair. Eu não vou te soltar. Não solto. Estou grudado em você. Não vou te soltar. Não vou te deixar. Então, é óbvio que vem a parte seguinte, no versículo 6. Assim, o que significa assim? Consequentemente, diante de algo assim que foi dito, afirmemos de que modo? O que é confiantemente? Com confiança, com coragem, com firmeza. Então, acabei de ouvir isso, olha, eu não vou te soltar. 5 vezes. Falei que não vou. Diante disso, podemos afirmar com toda coragem, firmeza, intrepidez e confiança. O que nós podemos afirmar? O Senhor é o meu auxílio. Ou seja, Ele é meu ajudador. Não temerei. Acabou. Eu posso afirmar isso de que forma? Confiantemente. Ele é o meu auxílio, não temerei. E aí vem uma pergunta retórica. Que me poderá fazer o homem? Resposta? Nada. Nada. Como é que eu sei disso? Porque ele disse 5 vezes, não, eu não te solto, eu não te largo, eu não te deixo. Pode o mundo desabar, eu não solto você, eu não largo você, eu não deixo você. E se tem uma promessa que eu faço aqui, e empenho todo o meu caráter nisso, é isso. Eu não vou te deixar, nunca. E aí então, diante disso, eu posso afirmar essas coisas. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Eu posso dizer isso com segurança. É uma citação do Salmo 118:6. Salmo 118:6, Maurício, mostre lá, por favor. Salmo 118:6. Vamos ver lá. O autor de Hebreus, ele recorre às escrituras do Antigo Testamento. Salmo 118:6, olha lá. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então ele cita esse salmo, dizendo que nós podemos afirmar isso tranquilamente. Muito bem, volte lá, Maurício, para Hebreus 13:6. Então, vamos obedecer agora o que o autor de Hebreus manda que façamos. Afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Vamos dizer isso então confiantemente? Mas é para falar isso? Não, né? Não sei se é bem assim, não é? Não, tem que falar isso confiantemente, com confiança. Diante do que foi dito no versículo 5, que Ele não vai nos soltar e não vai nos deixar, nós temos que afirmar aquela frase com segurança, com coragem e com firmeza. O Senhor é o meu auxílio, ou seja, Ele é quem me ajuda.
não temerei. Que me poderá fazer o homem? Vamos dizer todos juntos então. Todos. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ficou meio desencontrado, né? Vamos falar de novo, bem forte, e temos que decorar isso aqui. Temos que decorar porque muitas vezes temos medo. Vivian compartilhou, a Shirley compartilhou acerca de projetos de leis que são ameaçadores, que engendram medo na gente. Será que o Estado vai começar a tomar medidas contra a fé, contra a pregação da fé, contra a divulgação da fé? Será que o Estado tem que se preocupar com tantos perigos, com tantos males, com tantas mentiras, vai começar a reprimir quem prega a fé? Meu Deus! Há tantas mentiras para serem combatidas, há tantos males para serem combatidos, porque eles não atacam traficantes que divulgam, que espalham drogas por aí destruindo vidas, porque eles vão atacar quem espalha a fé. Não, nós vamos atacar quem espalha a fé. Quem espalha drogas a gente deixa. Onde estamos? Então, essas leis podem incutir temor em nós. Então, por isso, nós temos que lembrar desse texto que fala que o Senhor não vai nos abandonar de forma alguma, e afirmar com confiança essa frase. Vamos dizer novamente então, todos. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Agora ficou bonito, hein? Agora sim. Então esse aí é o nosso brado de confiança diante de um mundo que nos ameaça o tempo todo. Ok? Bom, então aí terminou essa parte. Termina esse trechinho que fala sobre a vida da pessoa que está debaixo da nova aliança. Esses 3 ideais dessa pessoa. É uma pessoa que pratica o amor fraternal, é uma pessoa que dá honra devida ao matrimônio, é a pessoa que toma cuidado com a avareza. Por que o homem é avarento? Porque ele quer segurança. Aqui ele diz, olha, a nossa segurança está no fato do Senhor estar conosco. É aí que está a nossa segurança. E não no fato de termos dinheiro, de termos muitos bens. Muito bem, aí o que acontece no livro de Hebreus? O que acontece em seguida no livro de Hebreus é algo meio abrupto. Olha o que acontece. Oi. Em relação a ele, para não ver, em relação ao versículo anterior, se puder baixar um pouquinho. Porque nossos cuidados pessoais dependem das finanças. Se nós não tivermos, por que as pessoas são avarentas? Por que as pessoas se apegam ao dinheiro? Porque elas fazem do dinheiro o seu refúgio, a sua rocha de segurança, o seu castelo de segurança. O dinheiro é que vai me dar segurança quando eu envelhecer. O dinheiro é que vai me dar segurança quando eu estiver doente. O dinheiro é que vai me dar segurança se alguém me prender. Eu vou poder pagar um bom advogado. Vou poder recorrer e escapar de certos problemas. Se eu for preso, é o dinheiro que vai fazer com que eu receba um bom tratamento, com que as pessoas possam me dar um amparo. É o dinheiro que vai me dar condições de enfrentar as perseguições, os problemas, as lutas da vida. E o que aconteceu naquela comunidade? Eles perderam seus bens. Então havia um sério risco deles agora, que perderam seus bens, qualquer coisinha eles se apegarem. Tiraram tudo de mim, agora eu consegui isso aqui, eu vou me apegar a isso aqui. E não vou soltar isso de jeito nenhum. E vou guardar isso aqui e tentar construir a minha segurança com base nisso. Esse era o perigo. Então, por causa disso, há essa conexão. Não seja avarento. O avarento faz do dinheiro o seu castelo de refúgio. Ele fala, agora eu estou seguro, porque eu tenho muitos bens. Se eu adoecer, tem médicos. Se eu for preso, tenho advogados. Se eu tiver que fugir, eu tenho recursos para viver em outro país com toda tranquilidade. O dinheiro é a minha salvação. E aí então ele diz, não creia nisso. Não acredite nisso. Confie no Senhor.
Ele não vai desamparar você. Esse é o perigo do homem avarento. Ele quer se sentir seguro olhando para esse castelo que é o dinheiro. E então ele se apega ao dinheiro. Esse é o grande problema. Nós somos assim, né? Nós somos assim. É perigoso. É errado eu ter uma poupancinha para um momento de necessidade? É errado? Não. É errado eu ser precavido? Deixa eu guardar um dinheiro aqui, porque se aparecer uma doença eu tenho como me tratar e tudo mais. É errado isso? Não. É errado eu guardar um dinheirinho pensando assim, meu filho precisar amanhã, eu vou ter como ajudá-lo? Não, não é errado. Mas o problema é isso ser a razão da minha vida. Esse é o avarento. Aí, esse avarento ele só pensa nisso o tempo todo. A vida dele é voltada para o dinheiro. Aí vem os perigos todos que nós mencionamos. Esse é o problema que o autor de Hebreus vê aqui. Tá? O pessoal fala, né? Não, o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Eles não falam isso? É isso aí. Né? Então, é assim, nós temos que encontrar o equilíbrio. Ninguém pode ser do tipo que, eu não ligo para dinheiro, que se dane. Se você age assim, você vai ser pesado para alguém. Porque alguém vai ter que bancar você na hora do aperto. Então é muito bonito esse discurso quando os outros vão ter que pagar para você. Aí é lindo esse discurso. Eu não sou materialista, não ligo para dinheiro. Ah, não, mas os outros na hora que apertar vão ter que bancar para você. Legal, né? Inteligente você. É muito legal ser assim, tão desprendido quando os outros pagam para você e se tornar um peso para todo mundo. Isso é errado. Isso é ser uma esponja, é alguém que fica lá sugando os outros na hora da necessidade. Está errado. Então, eu tenho que ter o equilíbrio. Eu vou ser alguém previdente, sábio, equilibrado, me precaver para os dias difíceis, ter ali as minhas reservas para momentos difíceis, caso aconteça, tenho que ter isso. Mas não ter isso ao ponto de construir um ídolo e dizer isso aqui é o meu salvador. Eu vou honrar isso aqui e viver para isso. Aí não. Então nós temos que ter sabedoria, equilíbrio. Há uma diferença muito grande entre ser previdente e ser avarento. Ser previdente é algo correto. Ser avarento é pecado. Então temos que saber a diferença. Pastor, sim. Considerar também que tem muitas pessoas preguiçosas que são avarentos pelo que é dos outros. São invejosos, né? Querem o que é dos outros. É verdade, tem tudo isso. Então, eu nunca me esqueço de um pastor mais velho, quando eu era pastor jovenzinho. Nós fomos fazer uma visita para uma pessoa e a pessoa estava com problemas tudo mais ali, com muitas lutas lá, e a pessoa falou assim, pastor, eu não ligo para dinheiro não. O pastor falou assim, tá na hora de você começar a ligar. Eu até assustei, eu li, pastor. Ele falou assim, está na hora de você começar a ligar para dinheiro. Eu fiquei olhando, que a pessoa achou que era uma virtude, né? Falou assim, não você ser um avarento, mas está na hora de você começar a pensar na sua família, na sua vida, nas suas necessidades, porque é muito bonito falar isso aí, mas isso é errado. Está na hora de você começar a pensar um pouco em dinheiro, sim senhor, porque se você não fizer isso, os outros é que vão ter que bancar você. Então comece a pensar em dinheiro um pouco sim. O pastor não queria que ele fosse avarento, queria que ele fosse previdente. E ele confundia as coisas. Ele achava que ser desmazelado nesse ponto era uma virtude, e não era. Era desmazelo e era depois uma desculpa para se escorar nos outros. Aí os outros tinham que bancar. Bonito, assim é fácil. Muito bem. Vejam então, na sequência, o que acontece. De repente, o autor de Hebreus, no versículo 7, dá uma guinadinha. Ele começa outro assunto. Ele fala sobre outra coisa. Depois ele fala sobre outra coisa no versículo 8. Depois fala sobre outra coisa no versículo 9. Ele vai mudando de assunto, parece o livro de Provérbios. Ele vai mudando de assunto assim, sem falar nada. Olha o que ele fala aqui. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram.
De repente ele fala isso. Depois que ele fala sobre se contentar com pouco dinheiro, ele lembra dos pastores. O que será, né? Olha lá. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Esses guias, eles são pastores, líderes. A palavra guia significa líder, né? Alguém que dirige. Esse guia é um guia, são os guias do passado ou do presente? Olhando para esse versículo. São os pastores do passado ou do presente? Passado, né? Lembra dos pastores. Era para lembrar de pastores de 100 anos atrás ou de pastores da geração anterior que eles conheceram? Da geração anterior. Não é para lembrar, lembra de Santo Agostinho, lembra de São Benedito. Não é isso aí. Lembre dos pastores que vocês conheceram no passado recente. Lembra deles. Dos pastores que vocês conheceram agora, há pouco tempo. Eles estavam vivos ou mortos, esses pastores? Como é que vocês sabem que eles estavam mortos? Quem já matou o pastor? Eles estão vivos ou mortos? O que vocês acham? Por que eles estão mortos? Olha o verbo ali, vos pregaram a palavra. Não pregavam mais, né? Eles não pregavam mais. Tadinhos, né? Eles pregaram, agora não pregam mais. Então parece que já não estavam mais lá, né? Olha lá, considerando atentamente o fim da sua vida, né? Aqui a ideia do desfecho. Qual foi o propósito, o desfecho da vida deles? Então parece que esses pastores já tinham morrido, né? Então é interessante, porque ele fala assim, lembra dos pastores que vocês conheceram há pouco tempo atrás, né? Uma geração atrás, talvez 20, 30 anos atrás, que morreram. Lembrem-se deles. É a orientação aqui. Aí depois no versículo 17, olha o 17. Olha o 17. Olha aqui, obedecei aos vossos guias. E esses aqui? São do passado ou do presente? Do presente, né? Então ele pensa nos pastores do passado e nos pastores do presente. Os pastores do passado você tem que lembrar deles. E os do presente? Tem que obedecer, você tem que me obedecer, olha aí. Pastor, não brinca. Pois é. Mas é abuso de autoridade, vai fazer o quê? Né? Pastor tem que ter muito cuidado, né? Isso aqui, alguém pode pensar, nossa, mas isso é muito privilégio para os pastores. É nada, meu Deus, isso aqui é um perigo. Isso aqui é muita responsabilidade. É muita responsabilidade isso aqui. Além de obedecer, tem que cuidar. Olha lá, obedecer a vossos guias e sede submissos para com eles. Olha aí. Isso aqui torna o pastor alguém numa posição muito perigosa. Porque ele tem que ser muito cuidadoso. Porque se os membros forem obedientes, gente do céu, ele tem nas mãos situações de muita responsabilidade. O pastor fala assim, faça isso. O que isso vai dar? E se ele obedecer e aquela ordem, aquela determinação for equivocada? Então, eu pessoalmente, vocês vão falar, pastor, isso não é verdade. Eu não gosto muito desse versículo. Mas você é pastor, eu sei. Mas eu acho que esse versículo me coloca numa posição muito perigosa. Porque alguém pode falar assim para mim, e já aconteceu, pastor, o que você falar eu faço. Meu Deus, vira essa boca para lá. Já pensou? Pastor, o que você falar eu faço. Meu Deus, irmão, por favor, não repita isso que eu fico desesperado. Mas tem gente que fala isso. Pastor, eu não tenho saída, eu não sei o que fazer. O Senhor é o homem de Deus na minha vida. O Senhor é o pastor, o Senhor é o meu pastor aqui. Eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor é o homem de Deus. O que o Senhor falar eu faço. E aí? Quer estar no meu lugar? Quem quer estar no meu lugar? Complicado. Então é um versículo que me ajuda muitas vezes. Porque muitas vezes eu posso usá-lo para dizer, irmão, você tem que fazer o que eu estou dizendo. Não tem jeito. Eu não estou dizendo coisas a partir das minhas percepções, estou dizendo coisas ligadas à palavra de Deus.
Eu sou um instrumento de Deus para ministrar essa palavra a você. Você tem que obedecer. Não é a minha palavra, não é o que eu acho. Então é nesse sentido que vai obedecer os guias. Não é que os guias vão ter caprichos e vão dar ordens, então não tem que obedecer. Não é isso. São guias que dão ordens, que orientam com base na Escritura. Então tem que haver isso. Então isso vai me ajudar a pastorear. Isso vai fazer com que resistências sejam mais fracas. Mas por outro lado, meu Deus, olha o perigo aí. Então veja, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Olha a base. Olha por quê. Eles têm moral para isso. Como eles têm moral para isso? Olha o que eles fazem. Eles velam por vossa alma. O que é velar? Eles cuidam, eles são zelosos pela vida de vocês. Então isso confere ao líder autoridade, como quem deve prestar contas. Olha aí, olha que versículo encrenca para pastor aqui. É bonito. Quer trocar de lugar comigo? Mas de fato é bonito, irmão Antônio. É muito bonito. Já pensou se cada pastor encarnasse esse ideal? Imagine, irmão. Se cada pastor encarnar, olha, cada pastor velando pelas vossas almas, pelas vossas vidas, como quem deve prestar contas, porque as suas vidas não são deles, as suas vidas são do Senhor. E se ele vai dar uma ordem, ele tem que dar uma ordem lembrando disso. Essas vidas não são minhas, são do Senhor. É sério. E eles vão prestar contas disso. Meu Deus, nossa. E olha, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Nós tivemos uma aula que foi até, não foi o senhor, foi o pastor Nicolas, que ele fala da autoridade da palavra. Então é interessante, ele falou, o que eu acho? Não, a Bíblia diz isso. Então, sim. O pastor trabalha em cima da autoridade e da palavra. Isso. Sim. O que pode acontecer é a palavra não dizer nada. Aí o pastor vai falar o que? Olha, nesse campo não existe nenhuma orientação bíblica, faça o que você achar melhor. Mas o que o senhor acha? Então eu vou dizer o que eu acho. Agora eu vou dizer o que eu acho. Eu não tenho autoridade agora para dizer, ó, faça assim. Eu posso dar uma opinião minha, mas não, a Bíblia não fala como tem que agir nesse campo. Ah, mas o que o senhor achar, eu vou achar também. Então tá bom, aí é por sua conta. Aí é por sua conta. Mas note que é algo muito interessante aqui. E dizendo, para que obedeçam, para que o pastor faça isso com alegria e não gemendo, que tem crente que faz o pastor só gemer. O pastor só geme. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ovelha do cão. Né? Meu Deus. É só encrenca. É só chateação. É só treta. É uma ovelha que só traz tristeza, só problema, não traz uma alegria, dá até medo. Quando fala, fulano quer falar com você, meu Deus, é só problema e dor de cabeça. É o pastor que cuida, gemendo, sem alegria nenhuma. E que proveito tem isso? Zero, nenhum. Quando aquele membro morre ou vai embora, o pastor por dentro fala, eu vou comprar um bolo da Sodier, da Gibolos, para comemorar, porque eu não aguento mais essa pessoa. É só dor de cabeça, é só encrenca, meu Deus. Então, o autor de Hebreus fala, isso não é proveitoso para vocês. Então ele fala isso. Então aqui no 17, é engraçado, o 7 fala dos pastores antigos, o 17 fala dos pastores presentes. Então os crentes têm reações específicas em relação aos pastores antigos, eles têm que ter certas reações. O texto aqui explica quais são as reações. São 3. No versículo 7 tem 3 reações que temos que nutrir em face dos pastores que já morreram, mas que nós conhecemos. Não são pastores da história, lá dos puritanos, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, não é isso aí. São os pastores que nós conhecemos. Pastores que pregaram mesmo a palavra para nós e que já morreram.
Então temos que ter reações em relação a esses homens e temos que ter certas reações em relação aos pastores presentes. É muito importante aprendermos isso. O texto do versículo 7 mostra que os pastores que já morreram, até depois de mortos, eles continuam ensinando. Já pensou que bonito isso? Eles morrem e continuam ensinando pela lembrança do seu exemplo. Então o autor de Hebreus aqui, o que ele faz? Ele vai ao cemitério e ele ressuscita os pastores antigos, dizendo, olha, são professores ainda, viu? São professores, mas estão mortos. São professores pelo exemplo que eles deram. Quando eu li isso no versículo 7, eu falei, meu Deus, depois que eu morrer, a minha vida tem que ficar na lembrança dos irmãos da redenção, ensinando pelo exemplo. A minha vida, a vida do pastor Thomas, do pastor Robson, do pastor Isaac, do pastor Nicolas. Gente, você sabe o que é isso? Depois de morto, eu vou ter que continuar ensinando. E eu vou ter que continuar ensinando depois de morto, pela lembrança do meu exemplo. Ah, irmãos, é muito para minha cabeça, eu vou parar de ser pastor. Vou pedir demissão, vou, chega, não dá. Mas é o que a Bíblia ensina. O pastor, depois de morto, tem que ter vivido de tal forma que a lembrança da vida dele continua sendo uma lição para as vindouras gerações, para aqueles que o conheceram. Então esse menininho que está dormindo aqui, ele vai ter que lembrar de mim quando ele for adulto. E fala assim, olha, eu tive um pastor e eu sigo o exemplo dele até hoje. Ele foi uma lição para mim. Eu tive um pastor lá, o pastor Thomas, e eu lembro dele até hoje. Aquele homem era um homem de Deus. E eu sigo o exemplo dele até hoje. É um exemplo para mim. Eu imito aquele pastor. Já morreu, mas eu imito ele. Você espera para morrer aí, viu? Espera o menininho ter uns 50 anos pelo menos. Mas, enfim, isso traz uma responsabilidade pastoral que não dá para medir. Não dá para medir. É muito grande isso. Mas então, olhando o versículo 7, volte lá, Maurício, que nós vamos só olhar o esbocinho. O esbocinho é o seguinte, olha só. Então, uma coisa importante, antes de falar o esbocinho, orem pelos pastores, gente. Olha, nós temos pastores aqui que são muito jovens. Olha o pastor Nicolas. Que idade tem o pastor Nicolas, Kátia? 29 anos, ele não tem 30 anos ainda. É um menino. É um menino. Para mim, Kátia, você considera ele um menino? Eu considero. É um menino. É um menino. E a vida dele tem que ser um modelo, de tal modo que depois que ele morrer, quem o conheceu deve ainda lembrar e imitar. Pastor Isaac tem que idade? Que idade tem o pastor Isaac? É novo. 33, 37 já? Será? 38, será? Não sei. Mas se é 38, já está com o pé na cova já. Então. Não sei. Será? Não sei. 37. Vocês já estão enterrando o pastor Isaac já. Não, eu acho que ele tem uns entre 35 e 38, será? Por aí, né? Por aí, né? Acho que por aí. Porque vocês me deixam velho assim, que eu cheguei aqui, ele era pequenininho. Vocês falam que tem 40 anos de idade e me assusta. Não é possível. Mas é um homem jovem. Homem jovem. Tem filhos pequenos. Quantos anciãos tem aqui na igreja, pessoas mais velhas, que já viveram a vida? Ele tem que ser um modelo para esses homens. Esses homens têm que imitá-lo. E as crianças, para que ele dê aula no futuro, devem lembrar dele e dizer, eu tenho que ser como aquele homem foi. Eu tenho que ser um marido como ele. Eu tenho que ser um homem como ele. Eu tenho que ser um crente como ele. Tem que imitar esse homem. Os pais que estão aqui, quando um pastor da redenção subir no púlpito, qualquer um deles, os pais que estão aqui que têm filhos pequenos,
devem chegar para os filhinhos e falar assim: está vendo aquele homem lá? Estou. Quando você crescer, você tem que ser como ele. Já imaginou? Será que nós, pastores, criamos condições dos pais dizerem isso? Isso tem lá, seu filhinho, esse menininho tem que idade? 7 anos. 7 anos. O Carlos Abreu chegar para o filhinho dele e falar assim: olha, filho, quando você crescer, você tem que ser como aquele homem ali, ó, que está lá no púlpito. Aquele tem que ser o seu modelo. Ser como aquele homem lá. Gente, isso é muito sério. E se não for assim, o pastor está errado, que ele tem que ser modelo para gerações vindouras. Então, esse versículo é um versículo muito forte, que traz muita responsabilidade para os pastores. Mesmo se referindo a pastores de gerações pregressas, isso recai sobre a cabeça dos pastores presentes, porque um dia eles se encaixarão nisso aqui, eles vão morrer, vão ficar na lembrança. Então, quais são as 3 reações que o crente deve ter em relação a esses pastores modelo? Primeiro, ali no 7, lembrar. Tem que lembrar deles. O que é lembrar aqui? Nós vamos aprender na próxima semana o que é lembrar. Vamos aprender. Porque lembrar, já aprendemos que em Hebreus, lembrar significa ajudar, né? Lembrai-vos dos encarcerados. É ajudar. E aqui, ajudar morto? Como você vai ajudar? Não tem como ajudar morto. Aqui lembrar é o quê? Nós vamos ver o que significa lembrar aqui. Outra responsabilidade, outra reação. Nós temos que observar. Onde está aí? Considerando atentamente. Nós temos que observar. Esse verbo só aparece mais uma vez no Novo Testamento. E o que significa isso? Eu tenho que observar. Eu tenho que observar no sentido de considerar, pensar atentamente, observar lembrando, observar atentamente o modo como eles viveram. Eu tenho que fazer isso, considerar. E o terceiro, imitar. Imitar é a fé que tiveram. Ali fé é fidelidade. Eu tenho que imitar a fidelidade deles. Então, são as 3 palavrinhas. Eu tenho que lembrar, eu tenho que considerar, eu tenho que imitar. Agora, para isso, o pastor tem que ser de um jeito. E vamos aprender como ele tem que ser. Então, esse aqui é um texto para as ovelhas e é um texto para os pastores. E vamos ver isso na semana que vem, então. Já são 9 horas? Já. 9 horas e pouquinho. Certo? Como estamos de pastores no Brasil, hein? O que vocês acham? Vamos imitar os pastores? Está complicado, né? Está complicado. Você vai imitar uns pastores aí, você está aflito. Oi? Meu Deus, olha o perigo. É um problema. Por isso, esse texto aqui vai dizer como esses pastores eram. O que eles faziam? Está lá no versículo 7, olha o que eles faziam. O que eles faziam? Olha o que eles faziam. Não era aventureiro que falava bobagem. Não era explorador que metia a mão no bolso dos outros, não era isso aí não. O que eles faziam? Pregavam a palavra de Deus. É outro nível. Não é o cara que cata, bota uma gravatona, sai gritando, sou pastor e roubando todo mundo, enganando todo mundo, com um monte de lorota. Não é isso. Não é isso não. Eram homens que pregavam a palavra de Deus e até o fim da vida foram fiéis. Olha lá, imitai a fé que tiveram. Eles foram fiéis até o final. Considerem o fim das suas vidas. Olha aí. Até o fim, o desfecho da vida deles foi marcado por fidelidade na pregação da palavra. É disso que estamos falando. Aventureiro e safado está cheio. Isso aí está de monte. Você chuta uma lata de lixo, cai 3 rolando. Está cheio disso aí no mundo aí fora. Aí. Agora,
pastor de verdade é esse aqui, ó. Esse aí. Pastor sério. O que tem que ser imitado. O que tem que ser considerado. O que tem que ser lembrado é esse aqui. Esse aqui é mais raro de achar. Infelizmente, era para ter bastante. Mas infelizmente o que tem são os aventureiros aí. Muito triste. Muito triste. Eu estava falando com o pastor Thomas de um testemunho que eu ouvi do pastor Ageu Magalhães. O pastor Ageu Magalhães é da IPB. Ele é um pastor muito sério, pastor Ageu. Ele é muito íntegro nas suas pregações, na sua conduta. Eu tenho um respeito enorme por ele, pastor Ageu Magalhães. E ele contou, num videozinho que eu assisti hoje, ele contou que quando ele era jovem, tinha uma senhora que trabalhava para a mãe dele, uma senhora muito pobre, trabalhava para a mãe dele. E essa senhora foi numa igreja, eu não sei que igreja que ela foi aí, e caiu nas malhas desses enganadores, e esses enganadores disseram o seguinte: olha, nós estamos numa campanha aqui de 100% para Jesus, alguma coisa assim. Ou seja, tudo que você ganhar, 100%, você tem que dar para nós, para a igreja, porque aí você vai receber em dobro. E ela era diarista, muito pobre. Ele tinha dó dela, a mãe dele tinha dó dela, porque ela trabalhava lá na casa uma vez por semana, ganhando um pouquinho. Irmãos, ela pegava tudo que ela ganhava e dava para esses homens. Tudo. 100% para Jesus. Olha que lindo. 100% para Jesus. Eram estelionatários, enganadores. Ele disse que quando ela tinha 40 anos de idade, ela faleceu. Olha que triste. 40 anos de idade. Eu fiquei chocado com essa história. Ele falou assim, olha, ele conta a história assim, ele fala, olha, essa senhora, ele fala o nome dela, tudo, a gente tinha muita pena dela pela sua pobreza, pelas suas lutas, tudo mais. Aos 40 anos adoeceu e faleceu. Ele falou assim, eu fui no velório dela, ele disse. Quando eu cheguei no velório dela, eu participei do velório dela, nenhum daqueles pastores, nenhum sequer compareceu ao velório. Nem compareceram ao velório dela. O que era aquilo? O que era aquilo? Eram estelionatários, ladrões enganadores, que roubavam uma senhora simples e exploraram até o fim da vida dela. Quando ela morreu, não servia para mais nada, nem lembraram que ela existia, nem tomaram conhecimento do velório dela e do enterro dela. Então, não é disso que estamos falando aqui. Os pastores, estamos falando aqui em Hebreus, é outro tipo de coisa. Essas pessoas que o pastor Ageu Magalhães mencionou, não são pastores, são estelionatários, são ladrões. Aliás, são ladrões de um nível muito pior do que os ladrões normais, porque os ladrões normais não usam o nome de Jesus. Então, são ladrões muito piores do que os ladrões normais. E mais, se você falar para um traficante que alguém explorou uma senhora pobrezinha, os traficantes vão lá e matam você. Se souberem que você fez isso com uma senhora pobrezinha, o traficante vai atrás de você. Ou seja, esses homens são piores do que esses bandidos assassinos por aí. Eles têm menos noção de honra e de decência do que os piores bandidos. E ainda usam o nome de Deus. Então, essa gente que vemos por aí não tem nada a ver com esse texto aqui. Esse texto fala de homens que devem ser imitados, porque eram expositores fiéis da palavra, viveram a vida toda fazendo isso e morreram fiéis, pagando preço da sua fidelidade. Sofreram, batalharam, ensinaram, e o autor de Hebreus fala, lembrem-se deles, porque a vida deles é uma aula, a vida deles é uma escola, vocês devem imitar esses homens. Então é disso que estamos falando, e é isso que temos que ter em mente quando olhamos para esse versículo aqui. Não é qualquer pessoa que pega o título de pastor que se encaixa nisso aqui. O pastor que se encaixa nisso está descrito no próprio texto, e nós vamos estudar isso na semana que vem. Então, e oremos, né, para que Deus levante mais pastores assim. Vamos orar então agora, para terminar. O que vamos pedir agora? Confiança. Modelos dignos de imitar. Vamos pedir isso, né? Senhor, levanta homens assim. Esses aí estão no passado, né? Levanta homens assim para o futuro. Porque todos os pastores aqui da Redenção vão morrer. Todos vão morrer. Eu vou ser o último a morrer.
Sou primeiro. Primeiro sou eu. Nada. Eu sou 10 anos mais velho que você. Você vai pregar no meu enterro. Ai, Você corre mais 20 anos. tá doido, eu não vou chegar nem perto do seu caixão. Quero deixar por conta de Deus. Vamos deixar para Deus resolver isso. Não vamos brigar por causa disso aí, não. Né? Vamos deixar Deus resolver isso aí, né? Mas quem vai primeiro tá melhor, tá resolvido já, né? Mas enfim, nós vamos orar agora pedindo então, lembrando isso aqui, pedindo para Deus levantar pastores que possam ser lembrados, né? Pastores que possam ser lembrados e imitados. E que esses pastores surjam aqui, quem sabe no departamento infantil, né? Não sei se vocês sabem, mas 2 dos nossos pastores surgiram aqui no departamento infantil. O pastor Isaac e o pastor Nicolas surgiram no departamento infantil, aqui da nossa igreja. Quem sabe quantos pastores tem no departamento infantil, hein? Vai saber, né? Então, antes de você chutar um moleque aqui na igreja, pense, esse moleque pode ser meu pastor amanhã. Então, cuidado, não chuta com força, tá? Chuta devagar, né? Ok? Então, vamos orar, né? Vamos orar pelo departamento infantil, vamos orar para que Deus levante homens de Deus aqui na nossa igreja e para que sejam homens assim, desse tipo que mencionamos lá no versículo 7, dignos de serem lembrados e imitados. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque a sua palavra é rica e nos mostra coisas maravilhosas e nos livra e nos ensina. Nós queremos pedir, Santo Pai, que o Senhor nos visite com sua graça sem fim e que o Senhor abençoe a nossa pequena igreja, que é um lugar esquecido, inexpressivo, mas sabemos que o Senhor pode trabalhar no nosso meio e levantar aqui na nossa igreja ministros do Evangelho que sejam fiéis, dignos de serem imitados. Abençoa, Senhor, para que meninos que estão aqui hoje possam se tornar amanhã grandes homens do Senhor, pregadores, ousados, firmes e corajosos, levando adiante a sua mensagem às gerações vindouras. Abençoa os pastores desta igreja, os 5 pastores que há aqui. Faça com que esses homens sejam homens fiéis e que tenham uma vida digna de serem imitados pelos crentes do futuro. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos, por favor. Abençoa a nossa igreja, protege a nossa igreja e leva-nos em segurança para casa. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.